Nos bastidores da Fórmula 1, poucas histórias conseguem despertar tanta curiosidade quanto os rumores que ligam jovens talentos a equipes de ponta. E nos últimos meses, um nome tem ganhado força nesse cenário: Gabriel Bortoleto. O brasileiro, que já vinha chamando atenção pelo desempenho consistente e pela maturidade acima da média, agora parece envolto em especulações que o colocam como alvo da Mercedes. Para muitos, esse movimento da equipe de Brackley não seria apenas um interesse passageiro, mas sim parte de um planejamento estratégico que busca garantir competitividade no futuro. O que antes parecia apenas conversa de paddock ganhou corpo, transformando-se em uma possibilidade real que começa a agitar o mercado de pilotos. O interesse da Mercedes por Bortoleto não surge do nada. A equipe, liderada por Toto Wolff, sempre se caracterizou por uma visão a longo prazo, identificando talentos ainda antes de atingirem o auge. Foi assim com Lewis Hamilton no passado, e em menor medida com George Russell, que entrou no programa da Mercedes e após se desenvolver na Williams, ganhou espaço definitivo na equipe principal. Agora, o cenário é semelhante. Bortoleto desponta como um piloto que une juventude, disciplina e resultados concretos em um ambiente altamente competitivo. Diferente de muitos nomes que surgem com expectativa, mas sem comprovação, o brasileiro entrega desempenho consistente, e isso não passa despercebido pela cúpula da Mercedes. Os rumores ganharam ainda mais força devido ao momento da própria equipe. A Mercedes, que durante anos foi dominante, enfrenta uma fase de transição. A saída de Lewis Hamilton para a Ferrari abriu uma lacuna de liderança e experiência, e embora George Russell seja um talento consolidado, há uma clara percepção de que ele sozinho não pode carregar o peso da reconstrução. Nesse vácuo, surge a necessidade de encontrar alguém que não apenas complemente Russell, mas que possa se tornar um nome central para o futuro. E é justamente aí que o nome de Bortoleto aparece como uma solução de médio e longo prazo. Jovem, em ascensão, com apelo de mercado e, principalmente, com resultados que sustentam o interesse. Para muitos analistas, a Mercedes enxerga em Bortoleto um perfil raro. Ao mesmo tempo em que possui a frieza de um veterano, demonstra a agressividade calculada de quem sabe aproveitar cada oportunidade. Em diversas provas, mesmo com limitações técnicas do carro da Keke Sauber, mostrou capacidade de extrair além do esperado. Essa habilidade, valorizada ao extremo em uma Fórmula 1 onde décimos de segundo decidem carreiras, é vista como um diferencial. Se em uma equipe de meio de pelotão ele já consegue se destacar, a lógica sugere que em um carro de ponta ele teria condições de lutar por vitórias. Essa narrativa alimenta o burburinho de que Toto Wolff estaria disposto a abrir conversas mais concretas com o brasileiro. A movimentação também teria um componente estratégico além do desempenho na pista. A Fórmula 1, cada vez mais globalizada, busca expandir seu alcance para mercados que possam garantir crescimento e audiência. E o Brasil, com sua tradição no automobilismo e uma base de fãs apaixonada, sempre foi visto como um território de alto potencial. Após anos sem grandes nomes brigando por vitórias, a ascensão de Bortoleto reacende esse vínculo. Para a Mercedes, apostar em um piloto brasileiro poderia significar também ganhos comerciais, aumentando o alcance de patrocinadores e fortalecendo a marca em um dos maiores mercados de automobilismo do mundo. O aspecto esportivo e o de marketing, nesse caso, caminham lado a lado. No entanto, é importante ressaltar que esses rumores ainda se movem em uma zona cinzenta. Oficialmente, a Mercedes não confirma qualquer negociação. Pelo contrário, Wolff se mostra cauteloso, sempre reforçando que a equipe analisa várias opções e que decisões sobre pilotos são tomadas com calma. Esse discurso, contudo, não consegue apagar o que já circula nos bastidores. Pessoas próximas ao paddock relatam que sondagens informais já aconteceram, e que há uma atenção especial sobre o desempenho de Bortoleto nas próximas corridas. Cada treino, cada classificação e cada domingo de prova se tornam, portanto, peças fundamentais em um quebra-cabeça que pode definir o futuro da carreira do brasileiro. Outro ponto que fortalece a especulação é a situação de Kimi Antonelli. O jovem italiano, considerado uma das maiores promessas do programa da Mercedes, enfrenta dificuldades de adaptação na categoria máxima. Embora o talento de Antonelli seja inegável, a pressão de corresponder tão cedo parece estar pesando. Nesse contexto, Bortoleto surge como uma alternativa viável, alguém que já mostrou maturidade e resultados concretos.
Para Wolff, que não pode arriscar perder tempo em um grid cada vez mais competitivo, ter um piloto pronto para entregar imediatamente pode ser mais atraente do que insistir em uma aposta de longo prazo. Assim, o brasileiro se posiciona como um plano B que, aos poucos, vai ganhando força para se tornar plano principal. A torcida brasileira acompanha esses rumores com um misto de esperança e ansiedade. Há uma clara percepção de que essa pode ser a grande chance de recolocar o Brasil no centro das atenções da Fórmula 1. Desde os tempos de Felipe Massa, o país não vê um piloto em uma equipe capaz de disputar títulos. A ideia de ver Bortoleto vestindo as cores da Mercedes resgata memórias de glórias passadas e projeta um futuro promissor. Para muitos fãs, esse seria o passo definitivo para transformar potencial em realidade, consolidando um nome que já carrega o peso de representar um legado nacional no esporte. Os rivais, por sua vez, também observam com atenção. Equipes como Ferrari, McLaren e Red Bull não ignoram o crescimento de Bortoleto. Embora cada uma delas possua seus próprios planos e jovens talentos, o interesse da Mercedes pode acelerar movimentos de bastidores. Em um mercado tão dinâmico, a possibilidade de perder um piloto promissor para um rival pode fazer com que outras equipes tentem, ao menos, dificultar essa negociação. Esse jogo de forças aumenta ainda mais o valor de mercado do brasileiro, colocando-o em uma posição privilegiada diante das opções que começam a se desenhar. É nesse cenário que os próximos meses se tornam decisivos. O desempenho de Bortoleto dentro da pista será o fator central, mas os bastidores terão peso igualmente importante. Empresários, patrocinadores e até mesmo pressões políticas dentro da Fórmula 1 podem influenciar a decisão final. A Mercedes, fiel à sua tradição, não costuma se deixar levar apenas por pressões externas, mas seria ingenuidade pensar que a equipe não considera todo o conjunto de fatores. O futuro